noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à União Municipal Espírita de Petrópolis, em mais uma noite de estudos, de aprendizado, de palestras, em que aqui procuramos, através dos temas que são apresentados, conhecermos um pouquinho mais sobre o Evangelho do Cristo. Que possamos, então, procurar, durante esses momentos em que aqui estaremos, nos desligarmos um pouco dos problemas, das dificuldades, para que possamos receber ao máximo as vibrações que aqui serão emanadas. Nós vamos ler uma passagem do livro Sempre Melhor, do nosso irmão José Carlos de Luca, para em seguida, então, podermos fazer a prece. Enfrentar desafios, perdas, obstáculos é inevitável a todos nós. Faz parte das provas que temos de enfrentar para atingir o nosso crescimento moral e intelectual. A dor nos humaniza, torna-nos mais humildes e fraternos em relação à dor do próximo e nos ensina a valorizar as coisas essenciais da vida, as quais, na maioria das vezes, só damos valor quando perdemos. Não raras vezes, é somente no leito de um hospital que aprendemos a valorizar a saúde. A miúde, somente damos valor à vida na iminência de perdê-la. Quantas vezes constatamos a importância de uma pessoa quando ela se vai de nosso convívio? Quando você estiver chorando, mas chorando com humildade e com o propósito de aprender a lição que a vida está querendo lhe ensinar, tenha certeza de que suas lágrimas estarão tocando o coração de Jesus. E Ele estará pronto para aliviar seu pranto e indicar o caminho que você deve seguir. Então, meus irmãos, diante dessa mensagem tão linda e tão profunda, que possamos nesse momento elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso irmão, nosso companheiro, nosso amigo de caminhada. Que Tu possas, Senhor, nesse momento, envolver a esta casa de amor e a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, para que aqui, Senhor, possamos aprender as lições do Teu Evangelho, nos fortalecendo, nos melhorando, fazendo com que possamos refletir um pouco mais sobre a nossa vida, as dificuldades, as dores, as alegrias, e seguirmos em frente, tendo a certeza sempre da Tua companhia e do Teu amor por cada um de nós. Que possamos nós, Senhor, também, a cada dia de nossa vida, trazer a Tua presença junto a nós, para que assim possamos fazer de cada dia um dia de paz. Te pedimos que abençoe os nomes que foram colocados ali na cesta, também o nosso irmão Serginho, que irá nos trazer os estudos da noite. Que ele seja assistido e amparado, Senhor, para que tudo transcorra em paz. Obrigado, amigo. Que Tu permaneças conosco, nos envolvendo com todo o Teu amor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, essa noite o Serginho trazendo para a gente, como em grande parte das nossas palestras esse mês, em homenagem ao nosso grande amigo Francisco Cândido Xavier, os lindos casos de Chico Xavier. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui com o estudo preparado
sobre esse tema do nosso querido irmão Chico Xavier. E essa palestra de hoje, ela é baseada no livro de Ramiro Gama, que tem o título de Os Lindos Casos de Chico Xavier. E aqui, nessa noite, a intenção aqui é a gente trazer um pouco mais do nosso querido irmão. A gente sabe bastante coisa, sobre Chico Xavier, mas através dos casos que vão ser contados ou que estão nesse livro, porque não dá para a gente trazer aqui, são 170 casos nesse livro. Então aqui eu trouxe alguns para que a gente possa ilustrar um pouco e falar um pouco sobre Chico, sobre aquilo que foi Chico, sobre a sua vida na infância, uma vida de bastante sofrimento, de dor, mas também de muito trabalho, como nós sabemos, vários livros, centenas de livros escritos. Então, nós temos nesse irmão um respeito muito grande com toda a sua contribuição, não só para com a doutrina espírita, mas para a humanidade. Que ele foi um exemplo, com certeza, de perseverança, de paciência, de trabalho duro, abnegação. Ele abriu mão da sua vida para se dedicar à doutrina espírita, às psicografias, aos livros. Então, que aqui hoje nós possamos contribuir um pouquinho com todos nós, assim como eu fui agraciado de poder estudar um pouco sobre mais esses casos, porque a gente conhece alguns, mas quando a gente lê o livro, a gente acaba vendo vários outros, que a gente às vezes não fala muito, não são tão conhecidos, mas que é interessante a gente trazer aqui para a nossa reflexão. Então, que todos nós possamos, na noite de hoje, fazer bom proveito daquilo que eu trouxe aqui hoje, e quem tiver a curiosidade, a vontade de saber mais desses casos, leiam um livro, que lá vocês vão ter muito mais outros casos, muito interessantes, tá bom? E aí eu vou falar um pouquinho, o despertar pelo sofrimento. Parte da sua infância, e resignação, as dificuldades da infância de Chico após a morte de sua mãe, Maria João de Deus. Ele sofreu maus tratos de sua madrinha obsidiada. O primeiro ensinamento, diante da dor, o espírito de sua mãe lhe aconselhou para ter paciência, A prece como recurso. Destaque o caso do Jatobá, trazido por um cão, após a oração de Chico. Eu vou dar uma passadinha rápida aqui, vou ver se eu consigo... Eu coloquei na minha apresentação aqui muitos casos, mas vou tentar falar pelo menos sobre alguns deles aqui. Não dá para falar sobre todos, mas pelo menos a gente vai tentar contextualizar um pouco sobre essa infância de Chico, sobre esse despertar pelo sofrimento, A gente sabe que ele teve uma infância difícil. Após a morte de sua mãe, o seu pai viúvo acabou tendo que dividir seus filhos, irmãos de Chico, com algumas madrinhas, e infelizmente ou felizmente, a gente não sabe o que estava sendo preparado. Chico teve uma madrasta que maltratava ele, e ele passou maus ou bons bocados, como se fala por aí. Então ele teve que ter muita resignação, paciência. E aí foi quando ele teve esse contato com a mãe dele em espírito, para que ele tivesse realmente essa resignação, a paciência e tudo mais que ele precisava ter para conseguir suportar todo o sofrimento, até que depois o seu pai se casou novamente, e aí ele voltou para o lar.
A intenção aqui não é falar da história de Chico nesse sentido, mas sim desses casos que estão no livro. Então, só para a gente fazer uma introdução, uma breve introdução. Enfim, vamos lá. E aí, trazendo aqui um primeiro caso, né, trazido por Ramiro Gama, intitulado de Tenha Paciência, meu filho. E aí diz assim: quando Dona Maria João de Deus desencarnou em 29 de setembro de 1915, Chico Xavier, um de seus 9 filhos, foi entregue aos cuidados de Dona Rita de Cássia, velha amiga e madrinha da criança. Dona Rita, porém, era obsidiada e por qualquer bagatela se destemperava irritadiça. Assim é que o Chico passou a suportar por dia várias surras de varas de marmelo, recebendo ainda a penetração de pontas de garfo no ventre, porque a neurastênica e perversa senhora inventara esse estranho processo de torturar. O garoto chorava muito, permanecendo horas e horas com os garfos pendurados na carne sanguinolenta, e corria para o quintal, a fim de desabafar, e porque a madrinha repetia nervosa: este menino tem um diabo no corpo. Um dia lembrou-se a criança de que a mãezinha orava sempre, todos os dias, ensinando-o a elevar o pensamento a Jesus, e sentiu falta da prece que não encontrava em seu novo lar. Ajoelhou-se sob velhas bananeiras e pronunciou as palavras do Pai Nosso que aprendera dos lábios maternais. Quando terminou, ó maravilha! Sua progenitora, Dona Maria João de Deus, estava perfeitamente viva ao seu lado. Chico, que ainda não lidara com as negações e dúvidas dos homens, nem por um instante pensou que a mãezinha tivesse partido para as sombras da morte. Abraçou-a feliz e gritou: mamãe, não me deixe aqui, carregue-me com a senhora. Não posso, disse a entidade triste. Estou apanhando muito, mamãe. Dona Maria acariciou-o e explicou: tenha paciência, meu filho. Você precisa crescer mais forte para o trabalho, e quem não sofre, não aprende a lutar. Mães, tornou a criança, minha madrinha diz que eu estou com o diabo no corpo. Quem tem isso? Não se incomode. Tudo passa, e se você não mais reclamar, se você tiver paciência, Jesus ajudará para que estejamos sempre juntos. Em seguida desapareceu. O pequeno aflito chamou-a em vão. Desde esse dia, no entanto, passou a receber o contato de várias varas e garfos, sem revolta e sem lágrimas. Chico é tão cínico, dizia Dona Rita exasperada, que não chora nem mesmo a pescoção, porque a criança explicava ter a alegria de ver sua mãe. Sempre que recebia as surras sem chorar, o pessoal doméstico passou a dizer que ele era um menino aluado, e diariamente, à tarde, com os vergões na pele e com o sangue a correr-lhe em pequenos filetes no ventre, o pequeno seguia de olhos enxutos, né? Então aqui a gente vê como ele sofreu as torturas no lar, no novo lar que ele teve temporariamente, mas por outro lado foi quando ele começou a aprender com aquela situação que ele estava passando. E aí então ele aprendeu, né, a resiliência, a paciência. Claro que ele estava em muito sofrimento, né? Mas ele passou a ter a fé, passou a acreditar de que ele ia realmente sair dali, porque o primeiro contato que ele teve com a mãe dele, quando encarnada ainda, ele já aprendeu bastante coisa, como por exemplo a oração. Ele buscou na oração, né, o caminho para que ele pudesse ter ali uma solução para os seus problemas. E foi quando ele conseguiu o contato com a sua mãe.
dali em diante, né, a mãe dele passou a auxiliá-lo mais ainda, né? Um outro caso aqui, né, que nós temos no livro, é sobre o valor da oração. A madrinha do Chico, por vezes, passava tempos entregues à obsessão, como eu falei, né? Assim é que nessas fases, a exasperação dela era mais forte em algumas ocasiões, por isso, condenava o menino a vários dias de fome. Certa feita, já fazia 3 dias que a criança permanecia em completo jejum. À tarde, na hora da prece, encontrou a mãezinha desencarnada, que lhe perguntou o motivo da tristeza com a qual se apresentava. Então a senhora não sabe? Explicou Chico. Tenho passado muita fome. Ora, você está reclamando muito, meu filho, disse Dona Maria João de Deus. Menino guloso tem sempre indigestão. Mas hoje, bem que eu queria comer alguma coisa. A mãezinha abraçou e recomendou: continue na oração e espere um pouco. O menino ficou repetindo as palavras do Pai Nosso e daí em instantes um grande cão da rua penetrou o quintal. Aproximou-se dele e deixou cair da boca um objeto escuro. Era um jatobá saboroso. Chico recolheu, alegre, o pesado fruto, ao mesmo tempo que reviu a mãezinha ao seu lado, acrescentando: misture o jatobá com água e você terá um bom alimento. E despedindo-se da criança, acentuou: como você observa, meu filho, quando oramos com fé viva, até um cão pode nos ajudar em nome de Jesus. Às vezes a gente não acredita. Às vezes a gente faz as nossas preces, meio, vou fazer aqui a minha prece, que não sei se eu vou ser atendido ou não. Claro, a gente precisa ter um merecimento. Nem tudo que a gente pede, a gente obtém. Isso depende bastante, né, de tudo aquilo que a gente também faz. Não é só fazer as preces. A gente precisa ter um comportamento adequado para que as nossas preces tenham efeito, para que a gente tenha uma boa sintonia com amigos espirituais e também com os animais. Esse exemplo aqui é um exemplo maravilhoso, né? Muito bacana a gente ver como esses bichinhos que estão ao nosso lado, seja um gato, seja um cachorrinho, um pássaro, como que a natureza, ela contribui conosco. Às vezes a gente não acredita, mas a espiritualidade está trabalhando e fazendo com que tudo ao nosso redor contribua para que a gente possa enxergar os caminhos, às vezes a solução de um problema, ou, como aconteceu com Chico, matar a fome. Ele conseguiu ali ganhar um fruto, né? Então que a gente acredite nisso, né? Disciplina e o compromisso mediúnico. Aqui a gente vai falar um pouco dessa, digamos assim, né, a segunda parte dessa vida do Chico, saindo um pouco desse sofrimento, da infância dele, né? Então, aí já é a parte em que Chico começa realmente no seu trabalho, começa a ter a orientação mediúnica para o seu trabalho. E aí nós vamos falar sobre o encontro dele com Emmanuel, né, o primeiro contato com o seu guia espiritual, a humildade no trabalho e o dever acima de tudo. Então, com alguns causos aqui, a gente vai poder observar um pouco mais dessa parte da vida de Chico, principalmente no que fala sobre a disciplina dele, né, e esse compromisso que ele teve. Porque quando a gente olha para tudo que ele fez, realmente ele teve que ter muita disciplina, muito compromisso.
Nos fins de 1931, Chico, à tardinha, orava sob uma árvore junto ao açude, pitoresco local na saída de Pedro Leopoldo para o norte, quando viu a pequena distância uma grande cruz luminosa. Pouco a pouco, dentre os raios que formava, surgiu alguém. Era um espírito simpático, envergando túnica semelhante à dos sacerdotes, que lhe dirigiu a palavra com carinho. Não se sabe o que teriam conversado naquele crepúsculo, mas conta o médium que foi esse o seu primeiro encontro com Emmanuel na vida presente, e acentua que, em certo ponto do entendimento, o orientador espiritual perguntou-lhe: está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem, respondeu o médium. Não será você desamparado, disse-lhe Emmanuel, mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. E o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Tomou o Chico. Perfeitamente, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. Porque o protetor se calasse e o rapaz perguntou: qual é o primeiro? A resposta veio firme: disciplina. Qual o segundo? Disciplina. Qual o terceiro? Disciplina. Por 3 vezes Emmanuel repetiu isso para Chico. Né? Esse é o mais conhecido dos casos, né? A gente costuma falar bastante disso. Foi um fato realmente muito relevante na vida de Chico e que muitas vezes nos falta. A gente precisa de ter disciplina na nossa vida, porque senão a gente muitas vezes não consegue realizar as nossas tarefas do dia a dia, não consegue realizar as nossas tarefas do nosso trabalho, não consegue realizar os nossos sonhos, porque a gente sonha, a gente quer ser pessoas melhores, queremos progredir, e os nossos sonhos são sobre isso, mas precisamos ter disciplina. E aí, só para concluir, né, o espírito amigo despediu-se e o médium teve consciência de que para ele ia começar uma nova tarefa. E realmente foi a partir daí que Chico começou o seu trabalho de psicografia, né, de escrever os livros. Temos aqui mais um caso, né, que fala sobre ele dizer, por algumas vezes, que ele queria ser um burrinho, como um burrinho, né, de poder carregar. E isso está lá nesse caso aqui, né, que é de número 67. Então, desejo ser um burrinho. E aí é bastante interessante, é bem comprido, bem grande. Eu vou pular ele, se tiver tempo a gente volta aqui nele, mas também é bastante interessante como ele, a partir de algo que ele teve de entendimento, Chico passou a entender que ele devia trabalhar. Ele devia trabalhar. Era a missão dele seria isso. Ele se comparava a ser um burrinho, né? Que a gente sabe que o burrinho acaba trabalhando muito, não serve para muitas coisas, como por exemplo a montaria, e etc. Ele é um animalzinho que acabam utilizavam, né? Hoje em dia a gente não vê mais tanto isso, pelo menos em tantos lugares, provavelmente em lugares mais do interior a gente ainda deve ter o bichinho sendo utilizado para o trabalho, mas sempre foi utilizado ao longo dos anos, ao longo dos tempos aí, como um animal para o trabalho, né? E aí Chico fez uma comparação, sendo o burrinho ser o burrinho de carga. Mas essa aqui eu trouxe para que a gente faça também uma reflexão sobre indispensável, sobre ser indispensável.
O Chico recebeu um convite reiterado para assistir a uma solenidade que um centro espírita de determinado lugar, um pouco distante de Belo Horizonte, realizaria. A carta-convite, assinada pelos diretores do centro, contendo ecômios à pessoa do médium, quer dizer, elogios, exaltação, dizia que sua presença era indispensável. O Chico pensou muito naquele adjetivo, presença indispensável. Sentiu a preocupação dos irmãos distantes, ansiosos pela sua presença. Certamente iria realizar uma grande missão e não relutou mais. Junto ao seu bondoso chefe, justificou sua ausência por 2 dias, comprou passagem na Central do Brasil e partiu. No meio da viagem, quando já sonhava com a chegada, antessentindo a alegria dos irmãos, Emmanuel lhe aparece e diz: então, você se julga indispensável e por isto rompeu todos os obstáculos e viaja assim como quem, por isto mesmo, vai realizar uma importante tarefa? Já refletiu, Chico, que o serviço do ganha-pão é indispensável a você? Pense bem. O Chico pensou e na próxima estação desceu do trem e tomou outro de volta. A lição foi compreendida. Seus irmãos de mais longe, com seu não comparecimento, compreenderam-na também. Então, quer dizer, ele tinha o seu trabalho indispensável, suas tarefas indispensáveis, aonde ele tinha o trabalho dele. Ele não tinha justificativa para largar tudo para ir numa reunião. Mas como ele se sentiu envaidecido com os elogios, com tudo mais, aquilo subiu a cabeça dele. Ele achando que poderia largar tudo. Vou faltar 2 dias de trabalho e vou para uma palestra espírita. Não que a palestra espírita não seja importante, mas a gente precisa entender se a gente realmente pode largar aquilo que é indispensável para nós e para os nossos patrões, para os nossos empregadores, em troca de algo particular, por exemplo. Muitas vezes nós não podemos, nós temos compromissos, os nossos empregadores, os nossos empregos ou as nossas tarefas, seja lá o que nós fazemos, temos compromissos com isso. Então, essa é uma lição que Emmanuel, deu uma puxadinha de orelha aí, no caso do Chico aqui, para que ele pensasse realmente, se valia realmente a pena ele fazer isso. E nós, muitas vezes, nos pegamos fazendo isso. É bom a gente refletir um pouco, O próximo como exercício de caridade. E aí aqui, falando sobre essa questão, essa percepção do Chico, dessa conduta do Chico em ter o próximo para o exercício da caridade, ou como ele atuava com o próximo ou com os próximos. E aí tem mais alguns casos aqui que falam, retratam sobre esse proceder do Chico. Então, o caso do cego Cecílio, a lição da água da paz, a gratidão em atos. Esse da caridade em oração, ele também é bastante grande, mas é interessante porque eu vou tentar dar uma resumida aqui, mas ele fala sobre 2 meretrizes que levaram até Chico, um cego que precisava de ajuda, estava precisando de apoio,
E Chico acabou, junto com elas, entrando em oração, fizeram vigília de oração para ajudar, né, esse enfermo. E durante dias, eu não me lembro exatamente a quantidade de dias aqui, mas foram alguns dias direto. E ao final disso tudo, ele conseguiu se recuperar, esse enfermo conseguiu se recuperar e, consequentemente, as duas mulheres que tinham ido buscar, pedir para que o Chico ajudasse a um outro irmão, elas também acabaram sendo ajudadas. Com esse ato de oração, elas viram quanto o Chico era abnegado, era bondoso, era caridoso. E aí, no final aqui da história, elas acabaram tomando um outro rumo na vida. Tá? É também bastante interessante esse caso. Então, assim, pelo exemplo, né, como Chico, através do seu exemplo, não só ajudando o próximo, mas o exemplo dele influenciando outras pessoas. Outro caso aqui, né, intitulado de A Água da Paz. Em torno da mediunidade, improvisam-se ao redor do Chico acesas discussões. É, não é? Viu, não viu? Então, essas discussões sempre ao redor dele, né, se ele, né, duvidando da sua capacidade, de tudo mais. E o médium sofria por vezes longas irritações a fim de explicar sem ser compreendido. Por isso, à hora da prece, achava-se quase sempre desanimado e aflito. Certa feita, o espírito de Dona Maria João de Deus compareceu e aconselhou-lhe: meu filho, para curar essas inquietações, você deve usar a água da paz. O médium, satisfeito, procurou o medicamento em todas as farmácias de Pedro Leopoldo. Não o encontrou. Recorreu a Belo Horizonte, nada. Ao fim de 2 semanas, comunicou à progenitora desencarnada o fracasso da busca. Dona Maria sorriu e informou: não precisa viajar em semelhante procura. Você poderá obter o remédio em casa mesmo. A água da paz pode ser a água do pote. Quando alguém lhe trouxer provocações com a palavra, beba um pouco de água pura e conserve-a na boca. Não a lance fora, nem a engula. Enquanto perdurar a tentação de responder, guarde a água da paz, banhando a língua. O médium baixou então os olhos desapontado. Compreendera que a mãezinha lhe chamava o espírito a lição da humildade e do silêncio. Essa é uma lição que a gente fala bastante, né? Dentro da doutrina espírita, um aconselhamento bastante importante, que é muitas vezes a gente não retrucar. A gente, muitas vezes numa discussão, a gente apenas se calar, principalmente quando chega um agressor, com a cólera, com a raiva, despejando um monte de palavras caluniosas para nós, a gente tentar ficar um pouco quieto, tentar refletir naquilo que está sendo dito e não entrar numa sintonia de discussão. E aí o fato da gente beber água é para a gente não falar. Então bebe a água, mantém a água na boca, que aí então a gente não vai falar, né? Senão, se a gente for falar, a gente vai cuspir a água, né? Então isso é bastante interessante, né, nas nossas relações familiares, de amizade, no nosso trabalho. É importante que a gente saiba ser humilde, saiba utilizar muitas vezes do silêncio
para que a gente não agrave mais uma situação. Muitas vezes a gente agrava uma situação, chegando até a vias de agressões físicas, por conta de um início de uma discussão. Uma discussão que a gente poderia se calar, e aí o outro vai ficar falando, até que ele cansa e para. E a gente então, tudo bem, se a gente depois tiver que dar uma resposta, que a gente com calma consiga procurar aquele irmão, aquela irmã, e falar, ó, ontem você estava exaltado, eu não quis falar com você, não quis conversar com você, mas a situação é essa, vamos conversar? Vamos conversar calmamente, né? Pelo menos tentar. Esse exercício da humildade do silêncio, que muitas vezes nos falta, a gente tem visto isso acontecer bastante, e aí isso se transforma numa guerra, isso se transforma numa batalha, em que a gente, né, perde o nosso sossego, como a gente tem visto acontecer bastante ainda no nosso mundo. A gente precisa ter mais diálogo, mais entendimento, mais paciência para compreender um ao outro. E essa aqui é uma das recomendações, né? Que a gente possa aprender com essa humildade de Chico, né? Esse silêncio. Tem um outro caso aqui, né? Também que é bastante grande, que é a questão do Chico, né? Como ele humildemente, quando o seu ex-patrão desencarnou, esse ex-patrão dele já não tinha mais recurso como tinha anteriormente, ele não tinha nem dinheiro para promover o enterro. E aí foi então que Chico saiu batendo de porta em porta, pedindo ajuda, esmolando mesmo, para que pudessem contribuir para enterrar o seu ex-patrão. Então, só resumindo assim, muito por alto aqui, tá bom? A natureza é a fé em ação. Então, uma outra característica que eu trouxe aqui, através de 3 casos contidos no livro: a enxada de Jesus, o exemplo do lavrador, somos como enxadas nas mãos do divino semeador. Se pararmos de trabalhar por desânimo, caímos na tragédia da ferrugem. A influência do pensamento, a importância da vigilância mental. Chico ensina que o que sai da nossa boca revela nosso caráter e que pensamentos de ódio podem ferir tanto quanto armas físicas. O valor do pouco com Deus, o episódio da mesa de 15 cruzeiros, comprados em prestações suaves, mostra que a felicidade não reside na posse, mas na santificação do necessário. Então, vamos lá. Então, nesse caso aqui, né, o lavrador e a enxada, Chico Xavier ainda hoje, e há mais de 20 anos, é empregado na fazenda de criação do Ministério da Agricultura em Pedro Leopoldo. Lembrando aqui que isso, né, foi contado lá no passado, não é de hoje. Certa manhã, caminhava para o trabalho, atravessando largo trecho de campo no rumo do escritório, meditando sobre os trabalhos mediúnicos a que se confiava. As exigências eram sempre muitas. Como agir para equilibrar-se na tarefa? Surgiam doentes pedindo socorro, aflitos rogavam consolação. Curiosos reclamavam esclarecimentos, ateus insistiam pela obtenção de fé. Os problemas eram tantos. Quando curvava a cabeça, desanimado, aparece-lhe Emmanuel e aponta-lhe um quadro a pequena distância. Era um lavrador ativo, manejando uma enxada
ao sol nascente. Reparou? Disse ele ao médium. Guiada pelo cultivador, a enxada apenas procura servir. Não pergunta se o terreno é seco ou pantanoso, se vai tocar o lodo ou ferir-se entre as pedras. Não indaga se vai cooperar em sementeira de flores, batatas, milho ou feijão. Obedece ao lavrador e ajuda sempre. Logo após, fez uma pausa e considerou. Nós somos a enxada nas mãos de Jesus, o divino semeador. Aprendamos a servir sem indagar. Chico, tocado pelo ensinamento, experimentou o iluminado da renovação interior e disse: é verdade, o desânimo é um veneno. Sim, concluiu o orientador. A enxada que foge à glória do trabalho cai na tragédia da ferrugem. Essa é a lei. O benfeitor despediu-se e o médium abraçou o trabalho naquele dia de coração feliz e alma nova. Quantas vezes nós desanimamos, muitas vezes o cansaço nos pega e a gente se vê assim: eu quero largar tudo, eu não quero mais fazer nada, eu quero... né? E a gente precisa entender que realmente, se a gente não se prestar a trabalhar, se a gente ficar somente no ócio, não que nós não precisamos muitas vezes do ócio, do descanso, não é o ócio prejudicial, a gente precisa de descanso, nosso corpo precisa do descanso, mas o descanso em excesso, né? Isso é prejudicial. A gente precisa estar em movimento, manter a nossa mente trabalhando, manter o nosso corpo também em movimento, porque isso é importante. Caso contrário, a gente vai enferrujar, como diz aqui no texto, como foi a orientação de Emmanuel. E é disso que a espiritualidade espera de nós. É disso que Jesus espera de nós, não só o trabalho em si, do nosso sustento, do nosso ganha-pão, mas o trabalho no bem, o trabalho no Evangelho de Jesus. Esse trabalho que nós também viemos fazer aqui. Cada um de nós aqui tem uma tarefa a cumprir. Uma tarefa individual, uma tarefa coletiva, para o nosso engrandecimento, para o nosso crescimento. Nós estamos aqui para isso, para evoluir, para progredir e ajudar para que aqueles que estão ao nosso redor, consequentemente aqueles que estão ao redor de quem está ao redor, e assim a gente fazer com que todos nós da nossa humanidade, todos aqueles que estão encarnados e também os que estão desencarnados, possamos todos evoluir. Quando a gente fala que o planeta está em evolução e nós estamos em via a Terra está em vias de se tornar um mundo de regeneração, isso significa nós como população da Terra, estarmos evoluídos ao ponto de sermos considerados um mundo de regeneração. Não é o planeta Terra material que vai se tornar um planeta de regeneração. Somos nós, a psicosfera da Terra, que vai se transformar num mundo de regeneração. E isso depende de nós, cada um de nós, como eu falei, individualmente e coletivamente. Mas não podemos ficar enferrujados, precisamos estar ativos, trabalhando. Aqui um outro caso, a influência do pensamento. Palestrávamos com o Chico a respeito de enfermidades graves e da influência que tem o pensamento sobre elas, e citou-nos o médium um caso. Uma sua conhecida era portadora de um câncer no útero e de nada sabia. A medicina da terra sentiu-se impotente para curá-la. Emmanuel, colocado a par da situação, alvitrou: vamos com a ajuda de Deus.
medicá-la. Vamos, com a ajuda de Deus, medicá-la. É preciso, todavia, que ela continue ignorando sua enfermidade. Se souber, seu mal agravar-se-á e neutralizará todo o nosso esforço. O tratamento foi feito e, por misericórdia de Deus, a doente, que sempre ignorou o seu padecimento, melhorou e hoje está completamente curada. Olha só o nosso poder de influência dos nossos pensamentos. Lembrando-nos de um doente, vítima do câncer que se localizara na uretra, que vivia regularmente bem sob tratamento médico enquanto ignorava a causa da sua enfermidade, mas, de repente, por descuido de um parente, veio a saber da sua moléstia. Alarmou-se. O pensamento refletiu seu pavor na doença e influiu na sua piora, e desencarnou dias depois. Bom, a partir de hoje ninguém vai mais no médico. Ninguém precisa mais saber que está doente. Se não souber, não vai ter problema. Se a gente ler ao pé da letra, que é o que... Né? Mas a gente precisa refletir, né? Esses dois casos aqui são interessantes para que a gente possa pensar realmente como é que estão os nossos pensamentos. Quando a gente tem uma doença, a gente se abate e acaba se entregando. Ah, meu Deus, eu estou com doença tal. Ah, eu vou morrer, eu vou isso, eu vou aquilo. Ou a gente está firme. Não, eu vou passar por isso, eu vou me tratar, eu vou me cuidar e eu vou ficar melhor. Que tipo de pensamento nós temos? Tá? Então a reflexão aqui é justamente sobre isso, sobre que tipo de pensamento. Porque no caso, como não sabia, né, a mulher aqui não sabia, ela acabou não emitindo pensamento algum. Mas pode ser que ela, se ela tivesse também um pensamento bom sobre a doença dela, ela ia ajudar no tratamento. Ao contrário do rapaz aqui, ele muito provavelmente se entregou. E aí ficou pensando, eu estou com câncer, eu vou morrer, né? E acabou influenciando. Então nós temos um poder muito grande nos nossos pensamentos. E a gente precisa utilizar desses pensamentos para ajudar em todos os momentos da nossa vida. Deixa eu ver se vai dar tempo aqui, a gente está aí bem, acho que rapidamente. Tem um outro caso aqui, né, que é sobre a mesa de 15 cruzeiros. Esse símbolo aqui é lá, né, do nosso passado lá. O Chico estava empregado na venda do senhor José Felizardo. Ganhava 60 cruzeiros por mês. Mal dava para ajudar a família. Apenas lhe sobrava, quando sobrava, meia dúzia de centavos. Uma de suas irmãs, que o auxiliava no expediente do lar, falou-lhe certa vez da necessidade que estavam de uma mesa para a sala de jantar, pois a que possuíam era pequena e estava velha, a pedir substituição. E alvitrou-lhe: a vizinha do lado tem uma mesa que nos serve, vende-a por 15 cruzeiros. Mas como o pagamento, como a pagaremos se não possuo e nem me sobra esta quantia no fim de cada mês? A vizinha, dona da mesa, soube das dificuldades do Chico e, desejando ajudá-lo, propôs de vender o entresonhado móvel à razão de 1 cruzeiro por mês, em 15 prestações mensais. O Chico aceitou e a mesa foi comprada. Pagou-a com sacrifício. Ficou sendo uma mesa abençoada, e foi sobre ela que mais tarde entendeu com Emmanuel a lição do pão e dos demais alimentos, verificando em tudo a felicidade do povo com Deus. Então, como uma vizinha, sabendo das dificuldades, pôde ajudá-los, fazendo uma caridade ali para eles, né? Que eles precisavam da mesa e a vizinha já não precisava mais, né? Que bom que eles tiveram a oportunidade, né? E aqui, para a gente fechando, né, o convite à autoiluminação. Resposta de Emmanuel e viver o Evangelho. E aí, para a gente ir fechando, né, a nossa mensagem final aqui, que foi Emmanuel que passou para Chico, né?
Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor iluminando a ti mesmo? Medita nestas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o tempo divino. Foi o que fizeram Chico no início de sua mediunidade, depois de haver o convite de Emmanuel, visitando a fazenda do pai, se inteirado do serviço que cada coisa faz em santificação de si mesmo. E traduzimos a belíssima e oportuna mensagem, lembrando o que poderemos fazer com as mãos, com os pés, com o cérebro, com o coração, com os olhos, a benefício de nosso espírito. E verificamos que Jesus escreve pelas nossas mãos, sente e ama pelo nosso coração, como no caso da belíssima lição evangélica. Olha pelas visões maravilhosas de um servidor, anda pelos pés dos que caminham nas sendas do bem e pensa e serve, amando e ensinando através daqueles que o seguem. Como que a gente pode, através desses casos que eu trouxe aqui, na noite de hoje, realmente saber das nossas tarefas, assim como Chico teve a sua missão e todo o seu exemplo. Então, Chico não deve só ser apenas admirado, mas imitado na sua paciência, persistência e amor incondicional ao próximo. Que ele tenha deixado esse legado, que a gente tenha-o como exemplo de trabalho, de abnegação, de disciplina, para que a gente possa seguir em tudo na nossa caminhada aqui na Terra. E a gente possa aproveitar ao máximo essa oportunidade, porque ela é única. E que a gente faça a nossa parte. E conte com o auxílio da espiritualidade amiga, através dos nossos pensamentos, das nossas preces. É assim que a gente faz com que cada vez mais amigos espirituais estejam ao nosso lado, nos auxiliando. E uma frase que Chico sempre falava a todos que o encontravam ao se despedir: vá com Deus e fique com Deus. Que cada um de nós aqui possa ir com Deus e ficar com Deus na nossa caminhada. Obrigado. Nós agradecemos ao Serginho pela apresentação, pelos casos que são tão poucos, que não dá tempo. Inclusive, são alguns livros que trazem para a gente algumas histórias da vida dele e que ele estava falando. Inclusive, ontem, na nossa reunião mediúnica ali, a gente lembrou dele e lembrou de alguns casos. E principalmente, não é lembrar dos casos, mas o que aquilo refletia, de situações que ele passava, que a gente comentou. Foi o espírito que veio em missão. Todos podem, a gente fala, mas era Chico Xavier, ele veio em missão, sim, mas teve os seus momentos de muita dificuldade, momentos de nem ele aguentava. E quando ele tremia e pensava em retribuir alguma ofensa, alguma coisa, é lógico que aí tinha Emmanuel para falar: opa, segura, porque se você está precisando, esse irmão está precisando muito mais, e ele não tem o conhecimento que você tem. Então, ao invés de tentar retribuir com alguma ofensa ou alguma palavra ruim, acolhe com amor e com carinho, que é o que ele está precisando no momento. Então, a gente, quando lembra e fala de Chico Xavier, é muito uma paz que a gente sente, porque, como o Serginho falou, foi uma pessoa que se doou. Ele esqueceu dele para viver por nós, através do seu exemplo, dos seus ensinamentos, de trazer os ensinamentos do Cristo,
de uma outra forma que a gente talvez não conhecesse ainda, né? Conhecemos sim através de Kardec, também pelas suas obras, mas através de mais de 400 obras que ele psicografou, com aquele seu jeitinho mineiro de ser, eu acho que ele tocou a cada um de nós de um jeito que assim não tem como a gente não agradecer, né? Então fica a nossa gratidão, da onde ele estiver, que ele receba o nosso carinho, o nosso amor, e que ele possa estar conosco. Que outra coisa que ele falava para a gente, né, quando a gente está sempre desanimado, ele falava, tudo passa, né? E com certeza a gente sabe que passa, porque a gente lembra dele sempre com muito carinho, com muito amor, que com certeza ele vai estar conosco sempre que a gente precisar. Então, nós vamos fazer a nossa prece para que a gente possa encerrar a primeira fase e partir para a segunda, que é o passe. Amigo Jesus, como é bom, Senhor, estarmos aqui falando desse irmão de caminhada, esse irmão que se doou por nós, através de tudo que passou pelos seus sofrimentos, mas também que nos amou com todo o seu carinho, com todo o seu amor, com toda a sua simplicidade, abrindo mão da sua vida para nos mostrar o verdadeiro caminho, o caminho do bem, da caridade, do amor ao próximo. Que ele possa, Senhor, da onde estiver, receber as vibrações de amor de toda a humanidade, fazendo com que assim ele também, junto a Ti, possa nos auxiliar o nosso planeta nesse momento tão difícil que passamos. Que ele consiga distribuir o seu amor em cada coração, fazendo com que possamos ter dias melhores. Obrigado, Senhor. Que possamos sair daqui melhores de quando aqui chegamos, com o coração mais leve, mais tranquilo, e sabendo que temos muito ainda a caminhar, mas com a Tua presença, tudo será mais fácil. Que a Tua paz nos envolva, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Os aplicadores de passe que estão aqui, por favor, podem se dirigir à sala. Fernando, amanhã é o aniversário do Chico. É um espírito assim iluminado, assim como outros que fazem aniversário em abril, né, Isabel? Que são pessoas assim, mas que conviveram muitos anos juntos, então é por isso que a gente está falando. Esse mês, em algumas palestras na casa vão ser em homenagem ao Chico pela data do seu nascimento, que é no dia 2 de abril, né? No caso, amanhã. Tá? Alguém vindo à casa hoje pela primeira vez? Seja bem-vinda, tá bom? Que possa voltar outras vezes. Antes de sair, um presente nosso, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Gente, só antes de encerrar, lembrando aqueles que chegaram por último e por um acaso estão de carro e travando a saída do estacionamento, a gente até libera para que possam tomar um passe na frente para que então o estacionamento fique liberado. E os demais a gente vai chamando pelas fileiras e de acordo com as crianças, conforme elas forem chegando. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma noite de muita paz e de muito amor. Fiquem em paz.